Namastê. Seja muito bem-vindo à nossa segunda prática da série Consciência Corporal. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vai no link aqui embaixo, assiste e depois retorna para esse vídeo. Combinado? Então, começando a nossa prática, a gente vai estar aqui com as pernas cruzadas, que é a variação inicial da postura de Padmasana, postura de lótus. Pode utilizar a parede, mas sempre sentindo os isquios no chão. E hoje eu vou apresentar algumas dicas, alguns acessórios importantes que podem nos ajudar no desenvolvimento dessa postura. Um deles é o bloquinho. Você pode se sentar sobre ele para você poder relaxar um pouco mais as suas pernas. Sempre sentindo os isquios, tá? Nele. Ou a almofada também. Pode sentar com uma ou duas almofadas. E a outra variação é a postura de Vajrasana, a postura do diamante. Você pode estar alternando entre uma postura e outra durante as nossas práticas. Ou então, se você está começando a meditar e ainda não está acostumado a ficar muito tempo na postura, você também pode variar entre essas duas posturas, ok? Aqui você também recorre às almofadas se você não chegar até os seus calcanhares, que pode usar uma, duas almofadas, sentar aqui. Você pode também, se sentir muito o peito do pé, dobrar o tapete, dar uma, duas dobras, para que você amorteça um pouquinho mais o peito do pé, o tornozelo, que a gente geralmente não está habituado a ficar tanto tempo em contato assim com o chão. Ou então, você pode utilizar 2, 3, 4 blocos, se sentar sobre eles. E pronto, você está aqui já numa variação da postura de Vajrasana, você vai se acostumando aos pouquinhos com ela, e você vai sentir bem confortável a coluna aqui também. É muito boa essa postura, utilizando os bloquinhos. Tem também uma outra variação interessante, com as pernas cruzadas. Pode ser assim, ó. Você cruzar uma perna aqui do lado e ir alternando. Lembra sempre que quando a gente está fazendo a postura para um lado, a gente precisa estar fazendo a outra para compensar, tá bom? Então eu já te dei várias ferramentas importantes que você pode utilizar durante as suas práticas, durante as suas meditações, visualizações. E vamos começar a nossa prática de hoje. A gente vai dar um foco hoje maior à mobilidade dos nossos ombros, à mobilidade da coluna, mas de uma maneira diferente, uma postura diferente. E também a gente vai desenvolver esse conhecimento mais profundo da nossa cintura escapular, tá bom? Então a gente vai agora, vou sentar de lado para que você possa visualizar melhor, trazer as nossas mãos aqui nas nossas costas, com os dedos apontando para fora. É como se os seus braços estivessem criando aqui uma base para a sua coluna. E sempre é importante espalhar os dedos e sentir a palma das mãos no chão. Tá bom? A gente vai inspirar e vai elevar os braços. Observe que os seus ombros se elevam. E quando solta o ar, a gente vai descer primeiro os ombros e depois os braços. Ok? Hoje na nossa prática eu vou te convidar sempre no primeiro movimento a você me observar e só repetir na segunda vez, porque assim você vai poder observar mais os detalhes de fora e depois aplicar no seu próprio corpo. Então aqui eu gostaria de te explicar um pouco mais sobre a cintura escapular. A cintura escapular é a união das escápulas, né? E dessa região aqui também das clavículas. Você forma a cintura, né? O nome de cintura, quando você une essas duas partes para se unir ao seu tronco, ao seu eixo, né? A sua coluna, ok?
Então isso a gente chama de cintura escapular. Agora, a cintura escapular, para você fazer o movimento do ombro em si, né, dos braços no caso, você já está formando um conjunto maior. Você também está mexendo aqui o húmero, né, que é o seu braço, as articulações que unem o húmero com a clavícula e com a escápula. Tem outras articulações aí no meio, só que eu não vou dar um foco maior, não vou ampliar muito. Eu vou dar um foco maior nessas três, mais assim nas duas e também num outro ponto também importante, porque a gente quer aplicar isso mais aos movimentos do yoga, tá? Então vamos lá. Aqui as nossas clavículas, quando a gente encontra no centro aqui do nosso tronco na frente, a gente encontra o nosso externo, tá bom? Que o externo é algo que a gente vai falar bastante durante as nossas práticas. Então eu tô te falando todos esses nomes porque eu vou durante as práticas estar sempre citando atenção com a clavícula, atenção com o externo, para que você possa se conectar mais com o seu corpo, entender mais a dinâmica do movimento. Por isso que é importante esse entendimento, ok? Então, quando a gente movimenta os nossos braços, quando a gente já começa a chegar aqui nesse ângulo, né, com os braços paralelos ao chão, a gente já está começando a acionar o nosso externo. Aqui, ó. Eu vou subir, ó. Quando eu começar a passar esse ângulo da linha aqui paralela ao chão, a gente vai começar a unir aqui as clavículas. Então eu tô ativando essa região aqui do meu externo, ok? A outra questão aqui que acontece, quando eu movimento, as minhas escápulas, elas se elevam, como se elas deslizassem para cima. É natural esse movimento. Se eu quiser fazer isso, tá vendo, com as escápulas baixas, eu vou travar o movimento. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir chegar com meus braços estendidos e nem com as mãos unidas, ok? E posso me machucar. Então é natural, eu tô falando do movimento anatômico, tá? Então eu inspiro, minha caixa torácica se amplia, cria espaço, então ajuda a inspirar. E quando eu solto o ar, eu vou fazer o seguinte: antes de descer os braços, eu vou deslizar as minhas escápulas e vou descer meus braços. Eu vou fazer de costas, tá? Aqui. Inspira. Solto o ar. Deslizo as escápulas, descendo os meus ombros e desço os braços. Então agora a gente vai aplicar isso no seu próprio movimento. Então vai despertando esse olhar interno, né, voltado para você agora, trazendo toda essa informação que eu passei, sentindo as escápulas, sentindo toda essa região da cintura escapular, sentindo a movimentação, sentindo o seu externo. Então a gente vai inspirar, vai começar a elevar os braços, vai conectando cada parte do corpo, une as mãos, sente a presença do externo, solta o ar, desliza as escápulas, descendo os seus ombros e desce os seus braços. Mais uma vez. Inspira, sente a extensão dos seus braços, espalhe os dedos das suas mãos. Solta o ar, desliza as escápulas, descendo os ombros e desce os braços. Mais uma vez, inspira, deixa ampliar a caixa torácica, criando espaço para a amplitude dos pulmões. Solta o ar, desliza as escápulas, descendo os ombros e desce os braços. Lembra de observar também o posicionamento da sua cabeça.
porque a gente até desenvolveu um pouco mais essa habilidade na última aula, sobre a gente ter que tomar consciência de abaixar os ombros, de manter o olhar do horizonte, né? Dessa maneira a gente consegue manter o posicionamento e a curvatura natural da nossa cervical. E ter aquela sensação de que tem um fio puxando o topo da sua cabeça. Tá bom? Então a gente tá dando um foco à região dos ombros, da cintura escapular, mas a gente não tá esquecendo de tudo que a gente vem falando. Agora a gente vai abrir e fechar as nossas mãos, pra gente ativar um pouco mais os nossos punhos. Respira. Aí a gente vai vir para a postura de Vajrasana. Postura do diamante, lembrando que você pode usar seus acessórios. E vamos para a postura Balasana, postura da criança, onde a gente vai flexionar nosso tronco, deixar os braços aqui atrás, palma das mãos para cima, e vamos nos concentrar agora em soltar os nossos ombros. E soltar o corpo também. Muito importante, você relaxa todo o seu corpo na postura. Assim você vai desfrutar de um relaxamento bem profundo. E vai deixando a sua respiração expandir. Inspira, exala. Agora a gente está criando um espaço entre as nossas escápulas e tá, na verdade, sentindo as nossas clavículas se unirem lá no centro, na nossa frente, ali no externo. Vai sentindo cada parte que eu falei aqui do seu corpo. E vai tirando a sensação de sustentação do corpo. Vai deixando realmente soltar. Observa que a gente tem uma tendência a estar sempre se sustentando. Isso aqui, essa sensação não possibilita o nosso relaxamento. E você ficando atento, você vai percebendo que pode ainda ter alguma parte do seu corpo que ainda está se sustentando, querendo se sustentar. E aí, cada vez que você exala, vai soltando mais o corpo. Na próxima inspiração, a gente vai desenrolar a coluna e vai ficar bem consciente de vértebra por vértebra se encaixando. E a gente vai agora também perceber na última aula a gente conversou sobre as curvaturas da coluna. Curvatura natural, né? Onde existe uma sinuosidade que varia entre a lordose e a cifose. Então nessa postura a gente está desfrutando de uma longa cifose, que é a forma da coluna que a gente tinha quando a gente estava ainda na barriga da nossa mãe. E na próxima inspiração a gente vai desenrolar a coluna bem devagar, ficando bem consciente do movimento das vértebras. Se for difícil para você subir com os braços soltos, você pode caminhar com as suas mãos aqui na lateral do seu rosto e ir desenrolando, tá? Eu vou subir com os braços aqui atrás. Então a gente inspira, vai trazendo o queixo no peito para deixar solto, pescoço. E aqui sentado sobre os seus calcanhares, você vai fechar os seus olhos com os braços sobre as suas pernas, sentindo aqui a curvatura natural da sua coluna. Fazendo um escaneamento.
Pode abrir os seus olhos, vamos trazendo as mãos aqui para o chão. Espalhe os seus dedos, direcione os polegares para dentro, indicadores para frente. Essa dobrinha dos braços vão ficar direcionadas para dentro. E a gente vai fazer a seguinte movimentação. A gente vai imaginar que nossos dedinhos são como garrinhas. Então a gente vai flexionar só os dedos e vai deixar essa região da palma das mãos sempre no chão, tá? Então a gente flexiona e estende. Flexiona e estende. Flexiona e estende. Agora, a gente vai para os 6 apoios. Tem pessoas que chamam essa postura também de 4 apoios, porque a gente apoia as mãos nos joelhos. Mas eu prefiro chamar de 6 porque a gente também apoia os pés, tá? E aqui você pode escolher apoiar o peito do pé ou os dedinhos. Observa o que fica melhor para você hoje. E lembrando que toda postura que a gente fica com as mãos no chão, a gente precisa estar consciente de sempre estar com essa região da palma das mãos no chão. Se a gente não fizer assim, o que vai acontecer? A gente vai sobrecarregar os nossos punhos, fazendo com que a gente possa ter algum problema, tá? Muitas das distensões que nós temos é por isso, porque tira essa região da palma das mãos no chão e sobrecarrega. E aí você começando já com essa consciência, você vai conseguir avançar nas posturas de maneira muito mais natural. Continuamos com o direcionamento dos indicadores para frente, polegares para dentro, dentro do que você consegue acessar, a região da dobrinha dos braços para dentro. Agora a gente vai trazer a consciência dos ombros. A gente vai pensar que a gente quer projetar os ombros para o chão. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui de uma ferramenta interessante. A gente ativa os braços, estendendo, empurrando as mãos no chão, para ajudar a gente a pressionar um pouco os nossos ombros para o chão, fazendo com que eles se afastem aqui das orelhas. A gente continua querendo criar aquela extensão do pescoço. E a gente vai sentir aqui, para poder manter essa dobrinha dos braços direcionadas para dentro, a gente vai precisar estar pressionando um pouco mais a parte interna das mãos, ok? Então agora que você já me viu fazendo toda a postura, você pode ir se posicionando. Lembrando que eu falei que sempre eu vou fazer, depois você repete. Sente a palma das mãos, sente os dedos espalharem, sente o direcionamento dos seus dedos e vai balançar um pouquinho o seu corpo para frente e para trás. Vai deixar o seu corpo, os seus ombros passarem um pouquinho dos punhos e depois vai um pouco para trás. Para você sentir aqui os diferentes pontos de equilíbrio. E você vai encontrar o seu centro. Tá? Tem um ponto muito importante também que eu não falei antes, acabou passando e eu vou citar agora. É sobre a largura dos punhos. A gente fica aqui na largura dos ombros, tá? É fundamental isso. A gente deixar muito aberto. A gente não está trabalhando no alinhamento natural do corpo, ok? Então você fica sempre consciente, porque muitas das vezes na prática a gente está fazendo diversos movimentos e depois vai saindo desse alinhamento. Então a gente vai ficando sempre presente. Agora a gente vai fazer o movimento do gato e da vaca. Então a gente vai manter essa ativação, toda que a gente falou até agora, sente no seu corpo. Aí vai inspirar, vai olhar para frente, a gente chama de movimento da vaca. Vai soltar o ar e vai relaxar o pescoço e vai imaginar que você é um gato arrepiando. Vai curvando a sua coluna, então você vai sentindo a cervical curvar, a torácica. E vai sentir aqui a sua pelve, né? Essa mobilidade dela, o sacro também. Vai liberar todo o ar. E aí quando você sentir que precisa inspirar, você vai desenrolando a sua coluna, começando lá pela base dela, pela lombar. Depois vai projetando o seu umbigo, o seu peito para o chão, mantendo sempre os seus ombros afastados das orelhas.
E vai olhar para frente, agora criando a mobilidade da cervical. E vai novamente soltar o ar, agora a gente vai fazer com os olhos fechados. Vai soltar o pescoço. Vai curvando a sua coluna, ficando bem consciente de cada vértebra. Libera todo o ar. E aí desenrola, inspirando. Quanto mais devagar e consciente o movimento, você vai criando mais mobilidade na coluna, mais espaço interno também na sua caixa torácica para você inspirar e exalar mais profundamente. Desfruta da respiração, solta o ar. O movimento do gato, sente as suas mãos empurrando o chão, os joelhos, os pés. E desenrola, inspirando. Amplia a inspiração. Solta o ar, deixa os dedinhos dos pés no chão. E vai sentar lá sobre os seus calcanhares. Sente estender bem os seus dedinhos. E balança o quadril para um lado. E balança um pouquinho para o outro. Respira. E solta o ar. Aqui a gente volta o peito dos pés no chão. Vai sentando e vai deslizando nossas mãos. Testa no chão. Deixa soltar bem os ombros e respira profundo. Na próxima inspiração, você vai desenrolando para os 6 apoios. E como é que a gente vai fazer? Ou você pode se sentar sobre os seus calcanhares, desenrolando a coluna, ou você pode desenrolar para os 6 apoios, levando o queixo no peito, imaginando que você vai fazer o movimento do gato. Inspira, movimento do gato, subiu. Solta o ar, postura neutra. Aqui eu vou voltar para Vajrasana, para a gente poder dar continuidade à próxima postura, tá bom? Então, muito importante em tudo que a gente fez, estar bem consciente de toda essa questão do afastamento dos seus ombros das orelhas, de estar sentindo cada parte da sua coluna, a mobilidade da base da coluna, da torácica, da cervical. Dessa maneira você vai sendo capaz de criar uma extensão maior no movimento, uma amplitude no seu movimento, tá bom? E você vai mergulhando mais dentro de você. É uma postura, na verdade, esse movimento do gato e da vaca, é um movimento muito bom para fazer de manhã, quando você acorda, porque você desperta a coluna, você amplia a sua capacidade pulmonar também, tá bom? Então a gente vai voltar aqui para os 6 apoios. E lembrando que essa consciência, toda que a gente trabalhou aqui dos braços, abrindo os braços para dentro, a gente vai continuar no Adho Mukha, que é a postura do cachorro olhando para baixo. Se você não fez a aula, eu não lembro agora qual é o número da aula, eu acho que é a 3ª. Eu vou colocar um link para você poder assistir, que lá também tem uns exercícios preparatórios para o Adho Mukha. Vai ser fundamental fazer esses exercícios preparatórios antes da continuidade dessa parte, ok? Então a gente vai inspirar aqui e vai soltar o ar, vai fazer o Adho Mukha. Lembra que o Adho Mukha a gente começa com as pernas bem flexionadas. Cabeça entre os braços, e a gente vai estar sempre consciente de primeiro estender os braços e a coluna. Lembra a palma das mãos sempre no chão. Primeiro você está olhando eu fazer, tá bom? Depois você vai fazer. E observa, quanto mais eu vou flexionando as minhas pernas, eu vou conseguindo subir um pouco mais os meus isquios.
Lembra dos isquios que a gente sente no chão? A gente está sentindo eles indo lá para o teto agora. Não importa se eu não estendo as minhas pernas, não importa se os meus calcanhares estão elevados. O mais importante aqui é esse movimento. Ó. Eu não estou aqui com os meus ombros na direção dos punhos. Eu estou empurrando as minhas mãos, criando uma atração para estender minha coluna, projetando meu quadril para trás e para cima, ok? Agora, pessoal, a gente já criou consciência aqui dos ombros, direcionados para o chão, dedos espalhados, abrindo os braços para dentro, afastando os ombros das orelhas, pés afastados na largura do quadril. A gente vai trazer atenção para a nossa caixa torácica. Observa que se eu projetar minha caixa torácica lá para as minhas pernas, abrindo espaço nela, a gente vai criar uma curvatura que não é natural na região da nossa torácica, da nossa coluna. Ela tem uma curvatura cifose, lembra que a gente falou que é o contrário da lordose. Então aqui a gente está criando o que? Uma lordose na região da torácica. Então, para a gente não pegar esse hábito de fazer esse movimento que não é natural da nossa coluna, podendo criar vários desequilíbrios no nosso organismo, a gente vai fazer um exercício de consciência, ok? Eu vou voltar aqui os meus joelhos no chão, vou trazer meus antebraços. Lembra que antebraços no chão, continuo com os braços paralelos, sempre na largura dos ombros. Punho na direção dos cotovelos, ombro na direção dos cotovelos. Acima, né, na mesma linha. Espalho os meus dedos. Sinto que eu estou sustentado na postura, ativando a cintura escapular, empurrando os antebraços no chão. Ok? Observo o meu pescoço. Lembra que se eu forçar demais para trás ou demais para frente, eu estou criando um desequilíbrio aqui na minha cervical. Depois que você ficou consciente do seu pescoço, aí sim a gente vai fazer um movimento consciente do nosso queixo, para a gente poder observar a questão da caixa torácica. Então a gente vai inspirar aqui, afasta os ombros das orelhas, projetando eles para o chão. E vai soltar o ar, mantém o umbigo ativado, tá? Quando eu falo umbigo ativado, gente, é deixar essa região aqui, essa musculatura da barriga ativada. Então, como se você estivesse sugando o seu umbigo para as costas. Então, vamos voltar. Então, a gente inspira, solta o ar e vai levar o queixo lá no peito, sem curvar a coluna. Não é movimento do gato. Nem estamos ativando a região da pelve, tá? É queixo no peito e sentir a parte da torácica e da caixa torácica. Observa como você fechou um pouquinho a caixa torácica. Aí você volta inspirando. Já sente abrir. Mais uma vez, solta o ar, leva o queixo lá no peito. Vai ficar aqui e vai inspirar. Quando você inspirar aqui, você vai sentir que o ar vai ficar concentrado nessa região do peito, ok? E solta o ar. Vai ficar um pouquinho mais difícil de inspirar, mas é porque a gente está com os braços aqui nesse posicionamento. Quando a gente fizer no Adho Mukha, a gente vai conseguir ter mais espaço aqui no peito para o ar se espalhar mais, tá? Então a gente vai voltar para o Adho Mukha e vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que no Adho Mukha. 6 apoios, dobrando os braços para dentro, ombros direcionados para o chão. Sente a palma das mãos no chão, espalha os dedos. Inspira aqui. Inspira pelas narinas. Solta o ar, Adho Mukha. Leva já o seu queixo lá no peito. Sente a caixa torácica agora no lugar dela, no devido lugar. E vai projetando os seus isquios mais para trás e para o teto. Observa a cabeça agora voltando para a direção dos seus braços, procurando manter a caixa torácica no mesmo lugar. Isso, se sentir que perdeu, volta o queixo no peito.
Sempre soltando o ar ajuda. Sente que você está projetando os ombros para o chão, mantendo a extensão dos braços. Sente a consciência da caixa torácica, das suas escápulas também, sempre direcionando aqui para o chão. Volta a sua cabeça na direção dos seus braços, foca o seu olhar nos seus pés. E sente a diferença na sua coluna agora. Respira. Solta o ar. Se perder, volta a levar o queixo no peito e volta a cabeça. Respira. Solta o ar. Você vai sentir o seu corpo muito mais ativo, muito mais em prontidão. Respira. Solta o ar e vai estendendo um pouco mais as pernas, se você conseguir acessar essa expansão. Inspira. Solta o ar e vai descendo os seus joelhos até eles chegarem no chão. Une as suas pernas e vamos fazer a postura de compensação. Balasana. Braços lá atrás, palma das mãos para cima, relaxa os ombros. Deixa o seu corpo se soltar. Nessa postura, a gente é convidado a interiorizar mais do que antes, mais do que qualquer outra postura. É como uma semente. E você tem a oportunidade de observar todas as sensações que foram despertas na prática, as sensações que estão sendo despertas nesse momento. Vai soltando os ombros, o seu corpo. Vai mergulhando mais dentro de você. Em conexão com a sua essência. Na próxima inspiração, pode ir desenrolando a coluna bem devagar. Cabeça é a última a subir. Lembrando que sempre, se você tiver dificuldade de subir com os braços soltos, traz as mãos no alto do rosto e desenrola a coluna. Ok? Como a nossa prática foi um pouco mais prolongada hoje, a gente vai fazer um mini Shavasana para a gente poder finalizar, ok? Então a gente vai deitar de lado. Acomoda bem o corpo, afasta as pernas, solta os braços. Aqui a gente vai ficar alguns minutinhos.
Vai voltando a mover as suas mãos, os seus pés. Se espreguiça. E na próxima expiração, pode abraçar suas pernas. Balança um pouco para um lado, para o outro. Deixa cair para o seu lado direito e vai se sentando lentamente. Voltando a se acomodar com as pernas cruzadas. Procura lembrar qual foi a perna que você colocou no início da prática e você alterna a outra na frente. Sente o alinhamento da sua coluna, o posicionamento da sua cabeça, dos seus ombros. Inspira, eleva os seus braços, une as suas mãos, solta o ar, desliza as suas escápulas, desce os ombros e desce as suas mãos em prece, em Anjali Mudra, até os seus polegares chegarem no centro do seu peito. Leva o seu rosto em direção às suas mãos, num gesto de gratidão. Namastê.